Glória a Deus. Abacuque, capítulo 1. Glória a Jesus. Abacuque, capítulo 1. Um dos profetas talvez mais difíceis de ser encontrado. Um nome talvez que você nunca tenha visto ser colocado em ninguém. Abacuque. Mas esse nome significa abraço amoroso. Abacuque capítulo 1, versos 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, já é Deus falando, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Versículo 12, por gentileza. Abacuque diz: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Amém. Pai, fala conosco esta noite. Senhor, que o teu povo receba o toque divinal que só tu podes dar. Só tu podes trazer ao coração do teu povo o desejo, o ardor, a vontade, a fome e a sede pelas coisas sagradas. Desperta em nós esta noite, e que à luz da Escritura Sagrada nós possamos ter os nossos dilemas resolvidos pela graça poderosa do Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus, e todos dizem amém. Podeis sentar, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, os profetas mais interessantes da Bíblia Sagrada, no meu modo de ver, é o profeta Abacuque. Ele é um profeta que carrega uma singularidade que o distingue dos demais profetas. Porque geralmente, quando se ouve falar nos profetas, o que se vê nos seus livros é: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor ao profeta, vai e anuncia, vai e prega. Mas quando nós chegamos aqui no livro do profeta Abacuque, o que nós vemos não é um profeta profetizando, o que nós vemos não é a palavra do Senhor vindo ao profeta, mas o que nós vemos é o profeta se dirigindo a Deus e orando mais do que profetizando. Abacuque é um profeta que ora mais do que profetiza. Se vê mais Abacuque orando do que profetizando. E é disso que o distingue, o que põe numa escala sumária de destaque. Um profeta que o seu nome faz jus à missão que ele teria a realizar diante de Deus. Abraçar a causa do povo.
porque Abacuque significa abraço amoroso. E mesmo o povo de Israel estando em pecado, Abacuque abraça a causa do povo. E ele chega a entrar em crise. Ele entra numa crise profunda. Crise essa que é natural vivenciar pessoas que andam com Deus e que têm esperanças na alma e que têm desejos concretos de que o bem se estabeleça nos âmbitos sociais, que o bem se estabeleça na cultura, na família, na nação. E quando Abacuque percebe que o que se vê é contrário a tudo que ele esperava que viesse vivenciar, ele entra em crise. Ele começa a contemplar os modus operantes da sua sociedade. E ele diz que a sua sociedade era uma sociedade que vivia de iniquidade, de vexame, de destruição, de violência, de contendas e de litígio. Era uma geração de inversão de valores, onde a lei estava frouxa e onde os juízos dos poderosos saíam pervertidos e só faziam prevalecer aqueles que socialmente desfrutavam de ascensões sociais privilegiadas, e o pobre e o necessitado continuava carente, porque havia uma total inversão de valores na sociedade. A lei era mudada, era pervertido. Os príncipes recebiam suborno. Havia uma total destruição da ordem dos valores morais na nação de Israel. E de tanto o povo ser advertido e rejeitar a voz de Deus, está vindo então contra Israel o castigo, o açoite, a vara, o chicote de Deus, que era a chegada de uma nação ímpia, que era a Babilônia de Nabucodonosor, que estava prestes a se apoderar de Israel, como o leopardo se apoderava de suas presas, e eles eram velozes como cavalos, e não permitiam que ficasse nada vivo onde quer que eles passassem. Abacuque, sabendo disso, ele entra em uma profunda crise. E a crise de Abacuque, meus irmãos, pode ser a crise de muitos de nós aqui esta noite. Porque pessoas que têm vida espiritual entram em crise. Verdadeiros crentes em Deus entram em crise, que entristecem profundamente seus corações. Muitas coisas que Abacuque vivenciou, nós estamos vivenciando, e é possível que haja alguém aqui em crise, uma crise espiritual. Se você olhar para a história dos grandes homens da Bíblia, eram homens que entraram em crises profundas. Elias pediu a morte. Moisés pediu para que Deus tirasse seu nome do livro da vida. Gideão disse: cadê tuas maravilhas? Tu diz que está comigo, e cadê as tuas maravilhas? Os homens da Bíblia entraram em crise. O que dizer de Asaf? No Salmo 73, entrou em crise. Porque, meus irmãos, num mundo como esse que nós vivemos, só não vivencia crises espirituais pessoas mortas, pessoas sem vida com Deus, pessoas que não têm vida no altar, estão nem aí. Mas pessoas que têm vida em Deus estão muitas vezes sobrecarregadas de preocupação, de angústias, porque percebem que o que aconteceu nos dias de Abacuque também está acontecendo nos nossos dias. A violência campeia e transversa. A ordem dos valores morais está em destruição e em desequilíbrio. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Vi um vídeo esses dias de uma mãe cuja filha no colégio ganhou de presente dos professores papel higiênico e tabletes de camisinha. E a mãe, angustiada, foi para o colégio desesperada. Vi esses dias uma nação se calar, omitir-se, a começar nas redes sociais e na mídia televisiva, de duas lésbicas
que arrancaram o órgão genital do filhinho e tentaram fazer a abertura de uma vagina no menino que nasceu homem. Torturou a criança até matar. Ninguém fala disso, mas num cachorro que morre na frente de um supermercado vira notícia mundial. Um mundo que trata como gente cachorro e que trata seres humanos como bichos. Mundo que prevalece quem tem. Mundo que prevalece quem tem aparência, quem tem recurso, e não as pessoas pelo caráter ou pelos valores que ela tem. Estamos vivendo num mundo de total indiferença no que tange a igreja. Você quer que eu prove? 70% dessa igreja hoje não queria estar aqui, não está afim de nada. Vieram para o culto e estão dormindo aqui dentro. Não louvaram a Deus, só cantaram da boca para fora. Um enfado, um cansaço, um frio. Isso gera crises profundas no coração de um homem que se esmera em pregar, em ensinar, em ver uma igreja viva, em ver uma igreja avivada, em sonhar em ver uma igreja poderosa. A crise de Abacuque era profunda e o levou a quase ao desespero. E a crise dele, meus irmãos, é porque Abacuque, ele era criança. Quando Abacuque era criança, ele vivenciou, experimentou e presenciou um dos mais poderosos avivamentos da história de Israel. Ele era uma criança quando reinou um rei chamado Josias. E quando Josias reinou, a primeira coisa que Josias fez foi procurar o livro da lei do Senhor. E a Bíblia diz que o livro da lei do Senhor estava enterrado. E Josias foi lá e desenterrou o livro da lei do Senhor. E abriu as portas do templo. Mandou celebrar a Páscoa. E derrubou os altos de Baal. E estabeleceu novamente a palavra de Deus como regra instrutora da nação. Abacuque viu, presenciou. Mas depois de tamanho avivamento, Abacuque vê que a nação declina novamente. E algumas coisas o deixam em crise. Primeira coisa que deixa o profeta em crise. Pode ser que haja alguém aqui vivendo crise espiritual por causa disso. Primeiro, o que gerou crise no profeta foi o momentâneo silêncio de Deus. Você pode dizer comigo? O momentâneo silêncio de Deus. Acredite, não existe barulho maior para a alma. Não existe perturbação mais ensurdecedora no coração do que o silêncio de Deus. A dor de não ter resposta é pior do que a dor que me leva a fazer as perguntas. O que nos leva a fazer perguntas dói, mas não ter resposta dói mais ainda. Existem períodos na vida de um homem e de uma mulher que Deus passa um zip na boca e não fala com ele. Passa o zip e diz, como diz o goiano, deixa o peão sofrer. Uma certa vez os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: mestre, por que nos sobrevêm tais adversidades? Até hoje estão sem respostas. Existem momentos que você vai experimentar o silêncio de Deus. Vão se afastar de você, você não vai receber convites, você vai ficar calado, a crise vai bater, ninguém vai te ver, você vai ficar na taca sozinho e não é para murmurar, é o silêncio de Deus.
Veja o que o profeta diz, a crise dele: até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me responderás. Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Eu grito violência e tu não me salva. Por que razão me fazes ver a iniquidade? Eu vejo vexação, destruição, violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. A lei se afrouxa, a sentença nunca sai. E eu clamo a ti e tu não responde. Essa angústia pode ser a de muitos aqui hoje, que estão experimentando momentos de vinagre, de dor, de azedume, e Deus não responde, Deus não fala, e Deus não lhe dirige mais a palavra, e você não tem mais inspiração nenhuma, porque Deus está em silêncio. Mas acredite, isso acontece com os melhores profetas da Bíblia. Isso aconteceu com Jesus lá na cruz, quando ele disse: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes, ó Deus meu? Deus meu, por que me desamparastes? Você vai ver Davi muitas vezes dizendo: do abismo eu clamo, e até quando tu não me responderás? No Salmo 10 você vai ver Davi dizendo: Senhor, por que tu se escondes de mim na hora da tribulação? Por que tu foges de mim na hora da angústia? No Salmo 44 ele vai dizer: Senhor, até quando ficarás em silêncio e não sairá mais com nossos exércitos? Ó Deus, Isaías diz: desperta, desperta, arma-te de força, ó braço do Senhor, como nos dias antigos, nas gerações antigas. Desperta, Senhor. Silêncio de Deus. O silêncio de Deus é machucativo. O silêncio de Deus é parturiente. O silêncio de Deus é desgastante. O silêncio de Deus gera dentro de nós uma sensação de abandono, de desprezo, de rejeição, de insegurança, de solidão, de que fomos deixados e de que Deus está indiferente no seu alto e nebuloso Olimpo, que Deus não se relaciona com a minha sorte, com meus problemas, com as minhas angústias e com as minhas dores. É isso que dizem os agnósticos, que Deus está longe. Ele é uma energia cósmica que criou, deu cordas no mundo como se dá corda no relógio, e deixou o mundo funcionando pela sua própria ordem e seguindo o seu próprio script, e que Deus não tem nada a ver com isso, e Ele está calado. Essa dor é terrível. Eu clamo e tu não me responde. Eu chamo e tu não me escutas. Segunda coisa que gerou crise no coração do profeta. O que gera crise no coração dele são as inesperadas respostas de Deus. Agora pareceu confuso, porque ele entra em crise porque Deus não fala. Deus não fala, ele entra em crise. Aí agora Deus resolve falar, e quando Deus fala, a crise aumenta. E o profeta entra em crise e diz: eu não sei qual era o melhor, qual era pior. Era Deus calado ou Deus falando? Porque eu pensei que quando Deus falasse ia melhorar. E Deus fala e piora. Imagine você entrar na igreja hoje e dizer: pastor, Deus não fala comigo faz dias, eu estou triste. Aí eu digo de repente: calma, Deus vai falar com você. Aí quando Deus fala, você diz: pastor, foi pior, foi Deus falar. Era melhor do que ele tivesse ficado calado do que ele falar. Era melhor ter sofrido no silêncio do que ouvir Deus dizer o que ele tinha para dizer.
porque o que ele tinha para dizer era pior do que tudo aquilo que eu queria ouvir. Então eu preferia o silêncio do que ouvir Deus dizer o que ele tem para dizer, porque eu jamais imaginei que o Senhor, o Santo, Soberano, Criador dos céus e da terra, tivesse algo tão estrondoso para me dizer como isso que ele me disse. Porque Deus olha para Abacuque e diz: vede, verso 5, olha, Abacuque, entre as nações, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque Abacuque, eu vou fazer algo em teus dias, uma obra que você não vai acreditar quando for contada. Aleluia, eu também diria, até aí eu diria aleluia também como você. Imagine Deus chegar: meu filho, te prepara, porque eu vou fazer uma obra nos teus dias que você vai se maravilhar. E quando alguém ouvir falar, não vai acreditar no que eu vou fazer nesses dias. Aleluia, eu também diria. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas, nação horrível e terrível, e dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que todos os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, e o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Abacuque ficou: não, Deus, eu vim aqui hoje esperando uma palavra de ânimo. Eu vim aqui hoje esperando uma palavra de vitória. E o que tu está dizendo é que nós vamos ser pisados. O que tu está dizendo é que vai vir uma prensa, uma moinha, um chicote, é que vai vir pancada, que vai vir dores. Acredite, meu irmão, Deus não fala o que você quer. Deus não está aqui para falar o que você está esperando. Deus não está aqui para responder às suas expectativas. Deus não está aqui para se deixar encabrestar pelos seus desejos. Deus não está aqui para dar a você o que você está esperando receber. Deus é Senhor dos céus e da terra. Ele é o soberano das nações. Deus está dizendo: olha, eu é que vou trazer a Babilônia. Sou eu que vou trazer o exército inimigo para bater em você. O que Deus está dizendo é: sou eu que controlo as crises. Sou eu quem determino as lutas. Sou eu quem trago as dificuldades por meio de elementos contrários a vocês, Abacuque. Deus, meus irmãos, Ele é o Senhor da história. Ele é um Deus soberano. Ele é o Deus que controla os teus inimigos. Ele é o Deus que controla o caos. Ele é o Deus que controla a escuridão. Ele é o Deus que manda nos demônios. Ele é o Deus que traz inimigos de Israel como seus servos e faz-se Senhor de quem não conhece a Ele. Sou Abacuque que vou fazer isso. E aí a crise aumenta. Porque aí a crise agora é a seguinte: há uma incompatibilidade entre o que Abacuque sabe de Deus e o que ele está vendo.
Eu sei que Deus é soberano, mas a situação está fora de controle. Eu sei que Deus é santo, e como é que Ele vai usar ímpios? Então há uma briga, como é que Deus é assim e a coisa está assim? Como é que Deus é perfeito e as coisas estão dessa forma? Há uma incompatibilidade entre a fé em Deus e o que ele está vivendo. Isso gera crise, irmãos. Quando você sabe que Deus tem todo o poder no universo para fazer o que Ele quer, e quando você olha para o mundo, você vê que parece que está tudo errado. Aí você diz: cadê você, Senhor? Eu esperava que o Senhor fosse me trazer uma solução para a nação. O Senhor diz que vai trazer mais chicote. Mas o pior não é isso, Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Senhor, tu não és o Deus soberano e puro, que não podes ver o mal, nem a vexação contemplar. Então, como é que tu vais nos castigar? Usando um povo que é pior do que nós. Porque, Senhor, nós pecamos, mas os babilônicos são muito piores do que nós. Como é que tu vai usar para nos castigar pelos nossos pecados um povo que é pior do que nós? A lógica de Abacuque é: já que tu vai nos castigar pelos nossos pecados, então pelo menos use um povo que seja melhor do que nós, mas um povo que é mais pecador do que nós. Tu vais usar. E Deus diz: vou. E eles são velozes como leopardos, mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os cavaleiros dele são como águias que se apressam para a comida. Eles se apoderam de tudo que possuem. E eu vou usar eles para castigar vocês pelos pecados de vocês. Mas depois eu vou castigar eles por eles atribuírem a vitória deles aos deuses deles. Meu Deus, que coisa tremenda. Eu uso eles, castigam vocês, e depois eu castigo eles. Eu levanto eles para abater vocês, mas depois eu abato eles. E aí o profeta começa a sair da crise. Aí o profeta começa a sair da crise. O profeta agora começa a sair da crise. E o que é que o faz começar a sair da crise? O que o faz começar a sair da crise é perceber que Deus está no controle até daquilo que parece fora de controle. É que Deus tem as rédeas da história e até aquilo que parece sem solução. É Deus quem está por trás orquestrando, trabalhando e operando para que tudo aconteça conforme o que Ele determinou e designou. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado: meu irmão, Deus está no controle até daquilo que parece fora de controle. Deus pode usar alguém que você não queria, que é pior do que você, para lhe humilhar. Mas tenha certeza, isso tem dia de começar e tem dia de terminar. E o povo que te humilhou vai ser humilhado. E o povo de Deus, depois de corrigido, será exaltado pelo Deus que é soberano. Aleluia!
Deus está no controle dessa situação que você não tem resposta. Deus está no controle dessa situação que você não entende. Deus está no controle no meio deste silêncio que você nada escuta e está na penumbra da escuridão noturna, parecendo-se sozinho e abandonado. Deus está trabalhando com o rosto sorridente. Ele é quem controla todas as circunstâncias. Ele é quem controla todas as crises. Ele é quem preside os dilúvios. Ele é quem controla a força do vento e as ondas do mar. Ele é quem determina as estações e o tempo. Ele é quem põe reis e tira reis. Ele é quem levanta, ele é quem abate, ele é quem dá vida, ele é quem tira a vida. Ele é Senhor dos céus e da terra. Você pode adorar e glorificar esse Deus esta noite. Glorifique. Porque por mais que pareça fora de controle, Deus está no controle. Por mais que o mundo pareça louco, tenha certeza, Deus não está em pânico. Quem está em pânico é a segurança pública. Quem está em pânico é os governadores. Quem está em pânico são os responsáveis pelos presídios. Quem está em pânico é o presidente da república. Quem está em pânico são os professores verdadeiros. Mas Deus não está em pânico, porque nada foge o seu controle. Ele é quem determina e quem controla e quem segura todas as coisas nas rédeas de suas mãos. Profeta, ouvindo falar isso, sai da crise. E sabe o que ele disse? Já sei o que vou fazer. Vou vigiar. Vou ficar na minha fortaleza. Vou esperar no Senhor. E quando ele espera, ele vai determinar para o seu coração mesmo algumas coisas. Primeira coisa que ele determina para si mesmo é que o justo viverá da fé. Você pode dizer comigo: o justo viverá da fé. Foi fraco, diga: o justo viverá da fé. Se ele diz o justo viverá da fé, ele está dizendo o seguinte: eu não vivo de circunstâncias, eu não vivo de fases, eu não vivo de situações, eu vivo pela fé. Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou enfrentar com fé. Perceba a mensagem do livro. Abacuque no início ora para Deus impedir o sofrimento. Abacuque no início pede para Deus livrar o juízo e aquela situação calamitosa. Mas depois que Deus fala, Abacuque não pede mais para Deus livrá-lo das dores e do juízo, não. Abacuque não diz: Senhor, me livra disso, me tira isso, não permite que... Não, Abacuque não diz mais isso. Abacuque se entrega a Deus e diz: eu vou ficar na minha fortaleza, esperarei na torre de vigia. E o que o Senhor quiser falar, fale. Porque o teu justo viverá da fé. E o que é fé? Fé não é o querer dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Fé não é eu querer bater o pé e dizer eu determino que Deus faça assim. Fé é eu confiar no caráter de Deus e dizer: Senhor, faça o que tu quiseres, e o que tu quiseres fazer, faz. O que tu quiseres realizar, realize. E eu crerei em ti, e eu louvarei a ti, porque eu não vivo por circunstâncias, eu vivo pela fé. Fé
fé é acreditar no caráter de Deus, é crer que o caráter de Deus é confiável, é crer que eu posso descansar em Deus, porque Deus é aquele que nunca descansa, que nunca se cansa, que nunca tosqueneja, que nunca fecha os olhos. Então eu não vou retroceder, eu não vou desanimar. O justo viverá da fé. Fé que se expressa quando eu tenho, fé quando se expressa quando eu não tenho, fé que se expressa quando vai bem, fé que se expressa quando vai mal, fé que se expressa na fartura, fé que se expressa na sequidão. E é aí que o profeta diz, sabe o quê? Pode o produto da oliveira mentir? Pode a terra negar o seu mantimento? Pode faltar as ovelhas da malhada, pode faltar o gado no curral, pode o produto da oliveira mentir, mas ainda assim eu louvarei o Deus da minha salvação. Ele diz assim: porquanto ainda, Senhor, que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O interessante é que um homem que tem fé não significa dizer que é um homem que não vive crises. Um homem que tem fé, ele não se transforma numa crise. Porque agora Abacuque sai das suas preocupações que o transformaram numa crise diante de Deus, e agora ele diz: vem a crise, mas eu não estou em crise. Pode levarem tudo de mim, mas eu não sou aquilo que eu possuo. Podem levar as vacas, mas eu vivo sem vaca, eu não vivo é sem Deus. Podem levar as ovelhas, eu vivo sem ovelha, mas eu não vivo é sem Deus. Podem levar tudo que eu tenho, mas não podem levar a meu Deus, a minha fé. Quando você se expressar com essa valentia, você vai estar de fato experimentando o que é viver na fé. Porque viver na fé é experimentar crises, mas não se transformar numa crise. É não permitir que as percas e aquilo que a crise destrói e corrói venha corroer seus princípios e a sua fé. As crises podem tocar no que eu tenho, no que eu possuo, mas as crises não podem tocar aquilo que me possui. Agora olha aqui, se você é possuído por dinheiro, se levar seu dinheiro você morre. Se você é possuído por casas e se pelos seus negócios, se quebrar você bota uma corda e se mata, porque você está possuído por isso. Agora se você é um homem possuído por fé, possuído pela graça de Deus, possuído pelo Evangelho, possuído pela presença gloriosa do Senhor, aí você diz: olha, pode levar a vaca, mas ninguém leva quem está em mim. Pode levar tudo, mas não levam a mim, porque eu sou muito mais do que se pode ter. Eu sou no ser e não no ter, e ainda que não tenha mais do que se pode ter, eu tenho muito no que se pode ser.
Então levem as vacas do curral, as ovelhas da malhada, mas ainda assim eu adorarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é declaração de quem tem fé. Quem tem fé olha na cara da crise e faz careta para a crise e diz: eu não tenho medo de você. Quem tem fé olha para aquilo que o medo tem medo e diz: eu encararei com fé, porque eu sei que maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. A fé olha para os dramas e as dificuldades da vida e diz: eu sei que vai passar. Com meu Deus eu salto muralhas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aplauda o Senhor da glória. E a última coisa que Abacuque faz para vocês voltarem para casa. Vocês estão afim de ficar em casa? Sabe o que é? É o meu clamor também. Ele diz assim, ó: Senhor, olha para você entender o livro. Eu ouvi as tuas declarações. Está lembrado? Ele estava questionando a Deus, que Deus ia permitir os inimigos bater contra Israel. Aí Deus se explicou. Porque o drama dele é: como é que um povo é pior do que nós e vai nos corrigir? E você sabia que nós evangélicos temos esse engano? O engano de Abacuque era achar que os babilônicos eram pior do que Israel, e para Deus os israelitas eram pior do que os babilônicos. Você sabia que é bem possível que os evangélicos sejam piores do que as prostitutas? Porque as prostitutas nunca ouviram falar de Jesus como você ouviu. Ladrões e prostitutas nunca ouviram a profecia, nunca receberam a revelação da palavra de Deus. Como os babilônicos também. Babilônico não sabia quem era Moisés. Babilônico não sabia o que era a lei de Deus, não sabia o que era a Torá. Babilônico não sabia o que era. Babilônico vivia na gandaia. Quem é pior? É quem recebe a lei das mãos de anjos, recebe profetas o dia todo e a noite, é alimentado por Deus no deserto, é livrado por Deus da morte toda a sua história. Quem é pior? Os babilônicos que nunca ouviram falar de Deus e vivem no pecado, ou um povo que conhece a Deus e sua lei e mesmo conhecendo, vive no pecado? A Bíblia diz: melhor era você não conhecer, meu amigo, do que você conhecer e viver arbitrariamente, porque melhor é não saber e viver no pecado. Alguém que sabe o Evangelho e vive no pecado tem um juízo muito maior, tornando-se então o pecado de Israel num pecado muito pior do que o pecado dos babilônicos. Mas Abacuque diz: eles são piores do que nós, porque nós não entendemos, irmãos, a doutrina do pecado. Nós não aprendemos nada sobre pecado. Por isso nos achamos melhor do que os outros e estamos ficando piores. Dizemos conhecer a lei de Deus, mas vivemos como se não soubéssemos nada dele. Dizemos que somos dele e que ele é santo, mas vivemos no pecado oculto dioturnamente. Aí Deus vai mandar ataca. Deus vai mandar, desculpe a linguagem chula, não estou nem aí para isso, mas vou dizer, vai me dar um cacete celestial sobre nós para nos corrigir. Deus sabe como fazer. Aí Abacuque diz: só tem uma coisa que pode mudar isso, e é o meu clamor esta noite. Eu ouvi as tuas declarações, Senhor, e temi. Eu não vou pedir que tu nos livre disso que tu vai mandar, mas eu quero te pedir uma coisa: aviva, 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 ó Senhor, a tua obra.
Irmãos, olhem para cá, isso é chuva. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Se eu pudesse fazer um avivamento hoje, eu faria. Se eu pudesse derramar fogo por você e botar interesse no seu coração pelas coisas de Deus, não venha dizer que tem não, que muitos aqui não tem não. Não venha mentir não. Se eu pudesse, eu faria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para cá. Se Deus não fizer, nós morre aqui vazios. E Deus diz, eu quero fazer, mas eles não querem honorado. Você se angustia porque você está vazio? Ou você não está nem aí? Você se angustia porque não ora mais, não busca mais, ou não? Abacuque diz, eu não posso fazer nada mais, eu posso fazer uma coisa. Eu posso orar por um avivamento. E ele diz, Senhor, aviva. Agora veja o que é que ele diz, aviva a tua. Não é a minha obra, não é a obra de Honorato, não é a obra dos homens, é a obra de dele. Avive sua obra, a obra é sua. Porque tem gente que faz a obra, mas ele faz a obra do pastor. A obra do obreiro, se for o fulano de tal, eu avivo. Se for fulano, eu avivo. Isso aí é carnal, é frio, é doentio. Pior do que o infiel. É carnal, esse avivamento é carnal. É movimento, é adrenalina humana. É o avivamento do pastor Gessé, é o avivamento do pastor Silas Malafaia. É o avivamento, meu irmão, quando é assim é frio, é demoníaco, é doentio. Abacuque diz, a obra não é minha não, Senhor, você avive a sua, porque a obra é sua. Eu não tenho nada a ver com ela. Se você não fizer, nós vamos morrer. Então se você quer mandar sobre nós o juízo, mande, mas que o juízo caia. E na mesma perspicácia que o juízo caia, venha também sobre nós um avivamento. Porque eu sei que se vier um avivamento sobre nós, as durezas que nós vamos enfrentar, em vez de nos matar, vai nos tornar seres humanos ainda muito mais cheios da tua glória e do teu poder. Portanto, Senhor, aviva a tua obra. Essa obra não é minha, é o que ele está dizendo, essa obra é sua, vive ela. E aí Abacuque põe Deus diante de um segredo, que a maioria dos homens de Deus colocaram Deus. Moisés, o teu povo se corrompeu. Moisés disse, meu mesmo não, o povo é seu. O maior medo que eu tenho, sabe o que é? É dizer, olha aqui a Canaã de Cascavel, esse é meu povo. Deus me livre, sem Jesus, eu não quero nem a pau. Deus disse, é teu povo, Moisés. Moisés disse, meu mesmo não é seu. E Deus disse, é seu, Moisés. Moisés é seu. Eu não quero esse povo. O povo é seu, Moisés. Não é seu, Jeová. Mas eles se corromperam, eles não me querem, Moisés, mas é seu povo. Aí Deus disse, eu vou descer e vou matá-los. Moisés disse, mata nada. Se o Senhor for matar e puxou a espada para matar, pode começar matando por mim, risque logo meu nome. Deus pegou a espadinha dele. Aí Moisés disse, Senhor, o que diria as nações? Olha aí, o que é que vão dizer de ti? Tu tirou teu povo, encheu de esperança para deixar morrer. O povo vai zombar, que Deus irresponsável. Deus tirou o povo lá do Egito comendo pepino de cebola para deixar comer areia e morrer no deserto. O que é que vão dizer de ti? Aí Deus disse, é mesmo, né? Abacuque disse, Senhor, a viva obra é sua.
Se esse povo perecer, quem vai perecer não é esse povo, quem vai perecer é a tua obra, porque nós somos obras de tuas mãos. E é por isso que na última hora Deus socorre, porque você não é obra de sua própria mão. Nós não somos obras do acaso, nós somos a obra primordial de Deus. E é por isso que eu estou crendo que no meio desse caos alguma coisa vai acontecer e que vai vir um avivamento poderoso sobre a igreja, que no meio das cinzas e das ruínas Deus vai levantar um povo forte, cheio do Espírito dele, para proclamar que Deus reina, para dizer a Satanás: demônios, sai da frente, porque eu estou já saindo da caverna com unção para jogar nos outros, e os outros vão espalhar. Olha, só existe uma coisa capaz de mudar a realidade, é um avivamento. E eu estou orando por um avivamento. Porque eu sei que o que 3 meses vem acontecendo na minha vida, se não for para depois vir uma chibatada de bênção, eu peço para morrer. Vocês estão passando comigo coisas que vocês não sabem, por causa de mim. Eu estou passando e vocês recebem os resquícios. Mas eu estou crendo que quando vier a resposta, quem está passando comigo vai passar também pela resposta de Deus. Ah, meu irmão, tenha certeza. Faço questão que vocês vejam. Faço questão que os incrédulos, que os que estão aqui com crítica, eu vejo na cara. Fica de olho aberto, bichão, para tu ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai realizar. Tu vai ver que há Deus em Israel, e que Deus, quando Ele é com o homem, Ele passa do outro lado e canta o hino da vitória. Bate no teu irmão e diz aí: vai passar, vai passar. Chuta a cara do diabo agora pela fé, pisa na cabeça dele e dá um pulo desse banco aí. Agora fica de pé adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Segure a mão do seu irmão, segure a mão dele. Senhor, eu quero te pedir esta noite agora: aviva a tua obra, aviva a tua obra. Senhor, esse espírito de tristeza, de desânimo, de frieza, de indiferença que entrou com muitos crentes aqui dentro hoje, Senhor, que tu venha varrer, que tu venha repreender. Em nome de Jesus Cristo, bata em retirada. Espírito de falta de fé, de dúvida, espírito de medo, de angústia, de tristeza, sai! Pecado oculto vai sendo queimado. Crente que está desnutrido, subnutrido, desanimado, recebe fogo. Comece a falar com Deus agora e sentir o calor da presença dele. Senhor, levanta o vale, levante o vale, levanta os caídos, anima os tristes. A crise vai passar, a crise espiritual vai passar.
das feridas, dores antigas, vem pra curar. Só Deus sabe o que você está passando, mas Deus vai te dar vitória. Sopra Espírito, trazendo vida, junta os pedaços. Já ouço o ruído do teu agir. Levanta, Senhor, levanta o povo forte. Faz levantar do vale. Põe de pé. Põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar Das multidões de caídos. Faz, Senhor, um povo forte pra marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se. Quando o vento soprar. Senhor, derrama sobre este povo esta noite agora. Senhor, tira de sobre eles o cansaço com que eles entraram. Senhor, as pessoas entraram hoje aqui cansadas, com sonolentas. Senhor, desde o início do culto eu percebo um povo